Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives pelo TV Galáctica, a qual eu agradeço sempre imensamente pelo horário, pelo tempo oferecido para esse trabalho, na figura de Wagner Dorim, da Karen Rodrigues, aos quais agradeço em muito, além da Clarissa, responsável por me pôr no ar também, pela logística, pela estrutura, e especialmente a todos vocês que estão aí nos apoiando, prestigiando, caminhando juntos neste trabalho, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo. Muito obrigado a todos vocês. E o tema de hoje é as mentes de Platão. Não somente Platão, mas todos os outros iniciados, especificamente filósofos da antiga Grécia, que, como Platão, beberam, tiveram a felicidade de acessar e beber da fonte iniciática das escolas de mistério do Antigo Egito, que, na época de Platão, já diziam os sacerdotes egípcios: vós, gregos, sois ainda crianças que engatinham, mas abrimos as portas para que possam justamente iniciar-se no processo do descobrimento do eu interior e do ser humano. E Platão estabeleceu, a partir desses conhecimentos assimilados, não somente adquiridos, mas assimilados, esses ensinamentos iniciáticos, colocando em prática plena em sua vida e, com grande maestria, transmitindo esses conhecimentos, a exemplo de outros grandes filósofos. A energia migra, não somente como filósofos, mas nos outros três alicerces do caminho iniciático, que em verdade é iniciático, para o deslumbramento e a glória do cosmos, da luz divina, especialmente aquela que brilha dentro de nós e que nós esquecemos, nosso Deus interno, nossa mônada, nossa centelha divina, nosso verdadeiro eu espiritual, o nosso espírito pleno, único, esse reencontro, esse religare. E tudo isso, e muito mais, está contido de uma forma muito bem escondida e que cada um põe para fora a seu modo, nesses alicerces, no total de 4, a ciência, a verdadeira ciência, não somente a ciência ortodoxa materialista atual, mas a verdadeira ciência que transcende esse processo numa comunhão cósmica com o todo. E da mesma forma, a própria filosofia, verdadeira filosofia que transcende pensamentos atrás de pensamentos, que buscam pensamentos e concluem-se em pensamentos numa roda sem fim, que em verdade não sai do lugar, na falta de vivência do processo único de redescoberta interior. A arte, no sentido de encontrar no nosso âmago toda a beleza do todo, todo o processo verdadeiramente intuitivo de comunicação com o cosmos e conosco, principalmente numa autodescoberta, num processo de autoconhecimento, coligado aos outros, e a própria religião, no sentido real dela, e não de instituição, o sentido real do religare, que é a palavra latina que deriva o termo religião. O religare com o cosmos, religare com Deus, o religare com o objeto de sua fé, o religare com a verdadeira essência e com tudo que importa nesse processo, especialmente agora de transição de eras, de redescoberta e autoconhecimento, repetindo os termos. Filosofia, arte, ciência e religião.
Como na árvore da Kabbalah temos Yored Boré, os mundos de Atzilut, Briah e Yetzirah, e Asiá, os 4 elementos da esfinge, a águia, o homem, o leão, o touro, e, como já foi tema de uma live anterior, os verbos saber, querer, ousar, calar. Fechando todos esse quaternário, porque estamos encarnados no plano físico, numa realidade tridimensional, com o último veículo de manifestação tridimensional, que é o nosso aparelho, nosso corpo físico. E o 4 e o quadrado, simbolicamente, na iconografia simbólica, representa justamente os 4 elementos, representa justamente o aspecto telúrico, material, tridimensional dessa nossa encarnação, da nossa vivência, neste nosso ambiente, nesta nossa ambiência tridimensional, que também é divina e é o melhor palco para evoluirmos, trabalharmos nossos veículos e especialmente nossa consciência. E dentro desse princípio, temos as 3 mentes de Platão, que já foram citadas aqui algumas vezes, mas sem esmiuçarmos um pouco isso, até mesmo pelo pouco tempo. A mente que pensa, e dentro da mente que pensa nós incluímos a fala, porque a palavra tem poder, é sagrada e é mantra, é uma materialização do pensamento. A mente que sente, chakra cardíaco, e aí temos sentimentos e emoções que não são a mesma coisa. Emoções, em verdade, são aspectos ainda involutivos, aspectos relacionados ao ego, no sentido egoístico, do orgulho, da paixão, do impulso irracional, que nos faz reféns de aspectos que só puxam o ser humano para baixo. As paixões desenfreadas, que até são motivos de orgulho para muitos, em que, em verdade, não produzem nada de positivo. Muito pelo contrário, criamos karmas, elementos de desequilíbrio da ordem cósmica, que é, em suma, o conceito mais aproximado de karma. Consequentemente, a causa e efeito se faz, ainda mais vivendo nesta época de final de Kali Yuga que estamos atravessando, onde a grande maioria inverte os processos pela própria inversão de valores provocada, onde a consequência virou causa e a causa virou consequência, transformando tudo num irracional caos aparente. Mas dentro desse caos aparente temos o cosmos, a ordem, a luz brotando e que alguns já percebem. Não somente percebem, mas sentem no seu interior, transformando essa exteriorização num equilíbrio, numa harmonia no seu entorno. O nosso entorno é o que produzimos de dentro para fora. Não se iludam procurando alternativas que estão fora de você, cujas respostas, na verdade, estão dentro de você. E nesse aspecto, continuando, temos a mente que age. Isso se refere justamente aos conjuntos de chakras. Os 3 chakras superiores, a mente que pensa, o equilíbrio desse processo, que é o chakra cardíaco, a mente que sente, e os outros 3 chakras inferiores, a mente que age, a mente que toma a atitude. E por que o termo mente? Porque o universo é mental. Nós somos produtos da mente do Eterno, da mente do Criador. Somos o tudo dentro do todo. Somos um espelho da mente do divino.
E como águas plácidas, se a sua mente estiver tranquila, vai refletir justamente Deus dentro de você. E você terá o contato magistral e verdadeiramente místico, no real sentido deste termo, com algo que só você e quem experimentar como você vai entender. Compreender, não com o intelecto, mas no todo, na integralidade, que é a verdadeira mente. A mente, ela é integral. Não a mente que raciocina somente, não a mente do intelecto somente. Lembrando que esta mente, mente, nada mente mais do que a mente neste sentido, mas na mente total. Estamos abarcados do grande segredo cósmico, tanto que, nas leis do Caibalion, nas leis de Hermes Trismegistus, que regem todo o universo, a primeira grande lei que contém todas as outras é a lei do mentalismo. Tudo é mental. O universo é mental. Segunda lei, assim como está em cima, é como está embaixo. A lei da proporção. A terceira lei é a lei da polaridade. Dois extremos de uma mesma coisa, e isso requer equilíbrio. A quarta lei, a lei da vibração. Perdão, eu inverti. A terceira lei é a lei da vibração, porque o universo vibra. Tudo vibra no universo. Você vibra. Cada subpartícula atômica vibra, tem uma frequência, tudo tem uma assinatura energética, traduzida em frequência vibracional. Se essa frequência para, tudo para. Então, o universo é movimento, o universo é vida, o universo é vibração, o universo é um conjugado de frequências, assim como você, com os seus aparelhos ou veículos de manifestação, do quaternário inferior, principalmente, corpo físico, etérico, astral e mental, isso tudo é um conglomerado energético encadeado. Cada um tem a sua assinatura vibracional de acordo com a sua bagagem consciencial. Então, tudo no universo é vibração, e da vibração temos a lei da polaridade, a quarta lei. A quinta lei é a lei do ritmo, a lei da respiração do universo. O coração expande, contrai, o pulmão respira, inspira, expira. As estrelas expandem, se contraem, o universo se expande, se contrai. A onda vai, a onda vem, o pêndulo está para cá, depois está para cá. Tudo tem um movimento, tudo tem um ritmo. Você tem o seu e obedeça ao seu próprio ritmo, e não no ritmo do outro ou que o outro quer. Sexto, gênero. Dois elementos que juntam criam um terceiro aspecto. Existe gênero em todo o universo, em todos os níveis. Que, na verdade, é o sétimo. O sexto é a lei de causa e efeito, onde o karma é um dos aspectos da grande lei de causa e efeito. São 12 aspectos onde o karma é um, o dharma é outro e assim por diante. Temos as skandhas, os nidanas, ou seja, processos positivos que trazemos, respectivamente, os processos também negativos que trazemos e precisam ser sublimados por nós, porque ninguém fará o trabalho que cabe a você. Embora as hierarquias superiores nos ajudem, elas não vão fazer o trabalho que cabe a nós, porque não teremos mérito para alcançarmos o que eles já alcançaram, pois já estiveram de forma semelhante nesse aspecto que nos encontramos, de pura irracionalidade. Digo irracionalidade porque a primeira mente, ou a primeira classe mental que Platão coloca, é justamente da mente primitiva. A mente que beira a irracionalidade e muitas vezes mergulha na irracionalidade, por estar desconectada ainda ao verdadeiro sentimento.
onde as grandes paixões já citadas aqui e outras regem, e pensamos estar no domínio da situação, quando em verdade somos meros joguetes das nossas próprias paixões, da nossa irracionalidade, que, por sua vez, abrem campo para influências externas, cuja frequência vibracional encontra uma afinidade, e aí você perde o domínio do que é seu. Infelizmente, já na época de Platão, encontramos muito mais isso hoje ainda, embora possa parecer uma informação, um conhecimento, em verdade, contundente. É um conhecimento porque informação qualquer computador tem. Computador é burro. Se você não mandar fazer ele fazer aquilo, ele não faz. Conhecimento é diferente. É algo que precisa ser aplicado para que se transforme em sabedoria. Infelizmente, a maioria da humanidade está nessa mente primitiva, muito longe desse aspecto sábio de conquista da sabedoria. E a maior parte da humanidade ainda tem como herança esse aspecto primitivo de muitos anos, de milhões de anos de desenvolvimento, no momento em que ela era até avançada tecnologicamente, mas era ainda primitiva com respeito às suas paixões. E o processo evolutivo ele andou muito pouco, e nós, na quinta raça raiz, ainda somos, em grande maioria da humanidade, infelizmente, reféns desse processo de paixão ligado justamente à questão Atlante mal resolvida, pois as paixões, as emoções, elas deveriam ter sido bem trabalhadas e superadas, pois era a tônica de objetivo evolutivo da quarta raça raiz, a raça Atlante. Isso ficou pendente para nós. Fazer magia para o outro, fazer trabalho de amarração, interferir dessa forma e de outras no livre-arbítrio alheio, isso é tudo resquício da Atlântida, no seu período de queda, que usava, inclusive, esse potencial de forma tecnológica. Isso é irracionalidade e paixões desenfreadas puramente, de forma óbvia, egoísticas. Vaidade, orgulho, processos que já eram para ter sido sublimados. E acumulamos o desenvolvimento do mental concreto, juntamente com a resolução dessa parte emocional, que em mais de 95% é o que cria os karmas. É o que cria esse desequilíbrio vibracional, energético da lei cósmica, que precisa ser reequilibrada de um jeito ou de outro, numa época ou outra, num palco ou outro da vida, seja essa vida física ou não. E a vida física, ela oferece uma gama maior e melhor e mais eficiente de oportunidades e meios para que isso aconteça. Embora o nosso objetivo encarnatório não seja esse, seja justamente sublimar o processo para que possamos evoluir cada vez mais e melhor e não ficar resgatando ou equilibrando pendências. Esse é o primeiro nível de classe mental. Lá atrás de Platão, que, por sua vez, mais para trás ainda, da sabedoria das escolas de mistério do Egito Antigo, ele recebeu. Uma civilização que conhecia muita coisa, muito mais avançada do que nós em muitos aspectos, especialmente estes, assim como a Índia Antiga e os grandes mestres e avatares no Tibete. Avatares esses que de vez em quando vêm para reconduzir o ser humano aos trilhos, mostrando justamente os meios para que se não utilize, não se fique refém e dependente das paixões. Essa é a primeira classe mental, que origina
todo o desatino e irracionalidade que encontramos no mundo de hoje. E o mundo de hoje, ele, como o próprio Mestre Jesus Cristo, o Cristo, já falou, é bonito por fora e podre por dentro. Porque tudo isso é relativo à grande maioria da humanidade ainda, nesse aspecto que precisa ser transformado, sublimado, e que se contenta ou se esconde de uma forma até hipócrita sob o verniz da civilização. Realmente somos civilizados? A civilização, como nós entendemos, não passa de um verniz para ficar o nosso aspecto interior mais escondido, mais abafado, e que, pelo contrário, precisa ser colocado para fora para que possa ser sublimado, em termos coletivos. A segunda mente, ou a segunda classe mental que Platão coloca, é justamente uma parte da humanidade que já transcende esse processo emocional, mas ela se liga com respeito à emoção ao mental concreto. São pessoas que já têm uma capacidade intelectual interessante, bem desenvolvida, não somente intelectual, mas no mental, mas é um mental de realização concreta. São pessoas menos ligadas a paixões em relação à classe anterior, mas são pessoas que, ainda mais diretamente ligadas ao Kali Yuga, são materialistas, não conseguem conceber nada ou muito pouco além desse processo materialista, pois exigem provas atrás de provas de tudo e de todos. Tudo tem que ser palpável e palatável. E o universo, desta forma, material, é 1% do que existe. O material, o físico, é 1% do universo. E muitas pessoas dessas precisam de guias, precisam de pastores, são conduzidas em grupo, dificilmente conseguem se desenvolver individualmente dentro de um processo próprio. E elas precisam desenvolver dentro de um processo próprio. Seguindo como um gado, como uma mente coletiva ou uma alma grupal, a exemplo da alma animal. Falo alma animal porque nessas duas classes mentais, a primeira e a segunda, existem muitos resquícios ainda do instinto animal. Lembrando que já foi dito numa outra live como estamos, como raça humana, nos desenvolvendo por 7 raças raízes, estamos ainda na 5ª raça raiz, o ser humano ainda não está pronto. A obra está inacabada, estamos em processo de evolução e de desenvolvimento. O homem, em geral, é cada vez melhor em relação às raças que se sucedem, mas ainda não está pronto. E por não estar pronto, isso abre uma guarda relativa a pendências de raças anteriores que ainda se manifestam no ser humano normal. Porque o ser humano ainda não é verdadeiramente humano, porque traz e expõe essas questões das paixões e instintos animais. Mas nessa segunda classe, existe, infelizmente, muitos que, com uma alma grupal, dependem de uma condução. E são pessoas que, sob qualquer problema que aconteça, apelam logo para a religiosidade. Quando, muitas vezes, a resposta, a solução está em outro campo, especialmente dentro delas. A terceira classe mental de Platão, que Platão expôs,
e nós vemos que isso funciona porque é inerente ao ser humano, é a classe mental dos gênios, dos homens extraordinários, dos homens geniais, dos homens que transformam, que transmutam, que são exemplos, que fazem a diferença na humanidade, no coletivo, elementos infelizmente muito raros, mas que serão dominantes ao final, até o final da sétima raça, porque são aqueles que estão completamente abertos ao eu intuitivo. A classe anterior, ela está entre o mental concreto e o mental abstrato. E essa terceira classe, ela adentra ao verdadeiro eu, que está ligado ao processo búdico, que é puramente intuitivo, mesmo ignorando esse processo, mas se abrindo para a imaginação. Imaginação não é concepção mental. Imaginação é outra coisa. É a mola mestra que move todo esse processo. E a imaginação, ela é fruto da intuição, da verdadeira intuição. Não os flashes momentâneos e fugazes que a maioria tem e que não ouve. E nela, na intuição, está a resposta para tudo. Mas a maioria não ouve, não segue e se dá mal mesmo. É quando a mente entra combatendo as paixões egóicas, onde o desapego não existe, que vão oferecer justamente campo para que a autossuficiência, sentida por esses que começam a dominar o processo intelectual acima das paixões, gere a consequente vaidade, que não é o caso da terceira classe mental. Isso está ligado à segunda. Eu estou só complementando. E essa terceira classe mental é realmente, como foi dito, o processo mais intuitivo, não puramente intuitivo, porque esse acesso ao intuitivo é restrito justamente aos grandes iniciados, aos grandes avatares, mas homens diferenciados, que trabalham pelo coletivo, que têm as suas inspirações, os seus pensamentos vivificados pelo mergulho na intuição e trabalhando suas inspirações para si e para o bem comum, se destacam. São os grandes gênios, como citei aqui, são os grandes seres que transformam nas suas áreas específicas, independente de processo cósmico espiritual, que já está inserido naturalmente na questão, fazendo a diferença na humanidade. Esse é o caminho de todo ser humano que é adiantado ou adiado, até mesmo abortado por alguns. Isso tudo dependendo, como sempre, da sua escolha pessoal. O que você quer da sua vida? Você quer ser o melhor dos piores? O pior dos melhores? Ou simplesmente ser você mesmo, melhor a cada dia? Respeitando, aceitando a si mesmo e aos outros como são. E trilhando o seu caminho para que se abram os canais de todos aqueles que são gênios por natureza, por assim terem trabalhado em outras vidas incessantemente esse processo. O primeiro passo pode ser agora, ou vários passos que você já deu e esqueceu que deu e travou a sua caminhada. Retome isso. E essas mentes, essas classes de mentes, estão ligadas ao que eu falei aqui no princípio. A mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. E lembrando também o que já foi dito. Se você pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age de outra, você não vai chegar a lugar nenhum, por maior e melhor busca filosófica, científica, artística, religiosa, espiritual que você tenha.
está enganando a si mesmo e perdendo, jogando fora, no ralo, seu precioso tempo com prioridades que não são verdadeiras prioridades, em fugas materiais e egóicas do que realmente importa para o período que estamos adentrando, lenta, paulatina, mas definitivamente, e cada vez mais acelerado. Então, esse alinhamento das mentes, e cada mente tem essas particularidades das 3 classes concluídas aqui, pense nisso. Isso faz a diferença para que você possa ser realmente você mesmo, um ser integral em corpo, mente e espírito. Ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que aí estiveram nos acompanhando até agora. Obrigado, Wagner. Obrigado, Karen. Obrigado, Clarissa. Obrigado ao Eterno. Obrigado a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Uma boa semana. Namastê. Jai Jai Om Tat Sat. Muito obrigado.